Graça e paz, Soraya, Diaconisa Ivone, vocês estão me ouvindo? Graça e paz, Laila entrou cedo aí, a Poliana, Marcelão, boa noite, amém. Irineia, saudades, Irineia. Larissa Lugão, amém. Marcelão, ó, seu depoimento lá no grupo da igreja me incendiou de novo, hein? Vou te confessar que tive alguns problemas aqui em casa, né? De saúde e tal, com a Mab, né? E eu acabei tendo que dar uma assistência aqui em casa e eu mudei de área, tive que assumir uma outra área no meu serviço e a leitura, não estava conseguindo dar conta da leitura. E aí eu vi o seu testemunho lá no grupo da igreja, eu falei, que isso, gente, preciso voltar para minha leitura. E hoje terminei Ageu, amanhã eu fecho o Velho Testamento, estou muito feliz. Nossa, amanhã eu fecho o Velho Testamento, cara, que vitória, cara. Que massa, Marcelão, parabéns, cara, pela perseverança. Amanhã, se Deus quiser, eu fecho o 70, né? Que é o Velho Testamento com o iniciozinho aí do Novo Testamento. Se Deus quiser. Estou muito feliz. Josiane, Rui, minha sogra, Seni. Paz do Senhor para todos vocês. Soninha, paz do Senhor. Esperar só mais um minutinho. Grande Edgar, Luciana Teixeira. Pô, que massa, Marcelão. Lucas já, caraca, bicho. Fantástico, feliz demais por você. Que vitória, cara. Deus quiser, nós vamos conseguir concluir essa empreitada aí. Jeremias, Irineia. Jeremias, o profeta chorão. Muito legal. Cada leitura é uma coisa, né? Camila, boa noite, minha irmã. Cada leitura é de um jeito. Eu até lembro da fala da Aline que ela falou assim: nossa, consegui ler Salmos, né? Realmente, Salmos é um livro, né, meio atípico, né? Mas eu falar a verdade para os irmãos, o livro que eu tive mais dificuldade de ler não foi Salmos. Foi Ezequiel. Nossa, eu tive muita dificuldade de romper o livro de Ezequiel. Mas, enfim, né? Glória a Deus. Estão fechando aí o Velho Testamento. Pai do Senhor, Aline. Pai do Senhor, Fabinho. Pai do Senhor, Brunão. 5 minutinhos, né? Já podemos ir começando, né? Amados, graça e paz para todos vocês. Números é difícil, Larissa? Você vai ver quando chegar em Ezequiel, Larissa. Nossa, é um livro denso, tá? Eu vou ter que voltar nele lá de novo, porque eu acho que existe um mistério lá em Ezequiel. Eu comecei animado com ele, mas me venceu. Mas assim, Números é um livro como... É porque a gente às vezes se acostuma tanto com a Bíblia e a gente esquece, assim, das palavras, né? Igual é o livro de quê? De números. Então ele vai falar de quê? De números, entendeu? Então, ele é o que o nome dele diz mesmo, porque a gente esquece. Então, eu tenho feito as seguintes técnicas, amados. Eu tenho entregue a minha leitura nas mãos do Senhor e tenho pedido para que Ele cative a minha mente no que é mais relevante, porque a gente não tem capacidade de absorver tudo, né? Igual nessas minhas leituras agora dos profetas menores, eu tenho visto que Deus tem me chamado a atenção para o dia do Senhor. Vocês vão rir de mim, mas provavelmente isso vai dar um estudo. Eu estou rindo porque quando eu estava dando o estudo anterior, eu falei, ó, Jó vai dar um estudo. Aí nós estamos hoje concluindo o estudo de Jó. Então, o grande dia do Senhor vai dar um estudo, com certeza. Porque ele é mencionado em vários livros dos profetas menores, né?
E nós, igreja, temos uma ideia distorcida do dia do Senhor. Estou eu aqui antecipando isso tudo. A gente fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quando você pega os profetas menores, eles falam quão terrível será o grande dia do Senhor. Um dia terrível. Ele fala que o sol perderá a sua luz, né, de grande sofrimento e tal. Mas não vou dar spoiler não, né? Se Deus permitir um dia a gente vai ministrar um estudo sobre isso. Como com certeza quando eu voltar de férias e o pastor permitir, nós vamos falar sobre sacrifícios, né? Os sacrifícios do Velho Testamento, claro, contextualizado para nós, né? Para o Novo Testamento, para as nossas vidas. Mas vamos lá, sem enrolação. Nós estamos fechando hoje o livro de Jó. A ideia era falar apenas no aspecto, na ótica dos conselhos que Jó recebeu, né? Dos amigos de Jó. E a gente fez isso, né? Nós falamos sobre os filtros que Jó usava, né? Quando vinha o bombardeio, quando vinha as falas dos amigos, Jó usava alguns filtros que era a soberania de Deus, se aquilo era condizente com a soberania de Deus, o que o amigo estava falando, e o outro filtro, a outra peneira, era quem Jó era em Deus, né? A certeza de quem ele tinha, de quem ele era em Deus, fazia ele filtrar muitas coisas que os amigos falavam. Né? E aí a gente viu os amigos, né? Vimos, ele faz sobre tentar dar resposta, tudo baseado na experiência, ele era o mais velho. Bildad sobre a vaidade, falando sobre a teologia da prosperidade. Zofar falando sobre religiosidade, né? Tentando dar resposta através da religião. A gente faz muito isso, muito mesmo. E por último nós vimos o Eliú com a questão da juventude, né? Ele tentando falar com Jó, com aquele ímpeto que a gente conhece bem, que os jovens costumam fazer. Então, a gente iria encerrar, só que nós ganhamos mais uma terça-feira, que é hoje, e eu senti o desejo de fazer um fechamento, né? Um fechamento no aspecto do que Deus, como Deus encerrou essa história, e a gente tem algumas surpresinhas para falar hoje. Espera aí no Senhor, ser paciente, tenha paciência comigo, porque no finalzinho nós vamos revelar algo que talvez você não tenha se atentado, que está registrado no último capítulo do livro de Jó, tá bom? Então segura firme aí, não solta a mão do arado não, que vai dar certo. Amados, eu estou muito empolgado, falar igual a Larissa pregou, eu estou muito empolgado. Porque às vezes a gente sofre sozinho, amados. E essa pandemia faz a gente ficar isolado. E eu pensando, Senhor, será que as coisas que eu estou pensando, vivendo, essas leituras, essas reflexões, será que não tem mais ninguém pensando e tal? E aí, amados, a gente teve a reunião do conselho e foi benção. A gente sentou à mesa, conversou, coisas que a gente não costuma fazer. Depois disso eu comecei a me atentar para algumas pregações, e essa semana então, a pregação que a Larissa trouxe domingo, depois a palavra que o Everson trouxe ontem, mais as anteriores. Amados, eu estou feliz demais com o que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso meio, amados, demais. E eu consigo assim pensar e visualizar o que Deus vai fazer quando nós nos juntarmos de novo, amados. Vai ser lindo, vai ser lindo. Espero que você esteja incendiado como o Senhor tem incendiado a nós, tá bom? Então tá. Amados, no livro de Jó, no capítulo 37, agora acaba a fase de falar sobre sofrimento, acaba a fase sobre os conselhos dos amigos, e a partir do capítulo 37, o próprio Deus começa a interagir com Jó e elevar o pensamento de Jó, tá bom? Então, no capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 22, na verdade quase tudo, quase o capítulo 37 inteiro, é Deus falando com Jó sobre a grandeza de Deus mediante a pequenez, como o homem é pequeno. Eu queria ler para você, no capítulo 37, 2 versículos só. O 37, o versículo 14 e o 15, diz assim: Ouve isto, ó Jó,
para e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as criou, as dispôs, e fez brilhar a luz, né, as nuvens, o céu? Então, amados, Deus chama Jó a parar e pensar. Você tem ideia, né, de tudo que eu fiz? Você sabe quando eu fiz? Você sabe o tamanho do meu poderio? Amados, Deus é muito maior do que o mundo, o mundo é uma criação de Deus. Então, nós é que somos limitados para entender o tamanho do nosso Deus. Então, como é que Deus pode revelar para nós o seu tamanho se nós somos limitados? Então, o que Deus faz? Ele se revela através da sua criação. Mas não é que Deus seja limitado à criação. É porque a criação é o que nós conseguimos entender, é o que nós conseguimos ver, é o que nós conseguimos ouvir. Então Deus se revela através da criação, mas ele é maior porque ele que fez tudo. Então ele dá um stop, já fala, opa, vem cá que eu preciso levar a sua mente, o seu entendimento, para que você compreenda o Deus a qual você serve. Amém? Isso é demais, amados. Eu sou um cara que adoro ver Deus nas coisas. Então eu estou encantado com esse fechamento do livro de Jó. Então, amados, eu quero fazer uma ressalta agora, no capítulo 37 ainda, no versículo 23. Eu vou relembrar uma coisa que nós falamos lá no estudo de Tiago, quando nós estávamos lá no templo ainda. E vocês vão entender. Fala bem assim, capítulo 37, versículo 23. Fala assim: ao Todo-Poderoso não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder, e em juízo, e em plenitude de justiça. Ele não afligirá. Os homens, portanto, o temem. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Se você pegar uma outra tradução, você vai ver que ele está falando aqui no finalzinho do 23, que Deus, ele não oprime ninguém. Então, amados, o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama, né? Mas olha só, a palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama. E lá em Tiago, a gente vê que fala bem assim, que Deus corrige, né? E o diabo nos tenta. Então, o que eu queria que você entendesse, né? Que nem sempre a gente vai conseguir concluir com as nossas limitações o que está ocorrendo conosco ou com as pessoas à nossa volta. É uma correção, é uma tentação que não foi suportada e teve as suas consequências, é uma provação. Nem sempre isso é tão claro e tão nítido, né? Então não tente ter resposta para tudo, mas recorra à palavra de Deus, recorra aos princípios da palavra de Deus, para você entender e conseguir filtrar o que está acontecendo com você ou com as pessoas à sua volta, tá bom? Então tá bom. No capítulo 38 do livro de Jó, Deus faz uma série de questionamentos a Jó. E eu queria muito saltar pouquinhos versículos, amados, nada demais, porque o que acontece? Eu li um livro um tempo atrás, que eu recomendo para vocês, que chama Louco Amor. E esse livro, ele veio assim, amados, ele bateu em cheio com a minha vida. Por quê? Porque nós costumamos ter uma vida onde nós somos o centro de tudo, né? A vida é minha, então eu vou fazer tudo, né, favorável à minha vida, né? E isso é natural nesse meio que nós vivemos, né? Nessa sociedade a qual nós vivemos. Só que o servo de Deus, ele é chamado a viver na contramão da sociedade, amados. É assim, ou você segue a sociedade, ou você segue a Deus. Não tem como seguir os dois. É igual aquela palavra dos dois senhores. Ou você segue a Deus, ou você segue a sociedade. Ou você segue os princípios de Deus, ou você segue os princípios dessa sociedade aí fora. Por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos, se a gente for viver pelos princípios da sociedade, a gente acaba vivendo para satisfazer os nossos desejos, né? A gente falou muito isso na igreja um tempo atrás, né? Eu, principalmente. Que Deus veio para nos liberar, nos libertar de quem? De nós mesmos. Libertar dos nossos desejos e das nossas paixões. Então,
Deus chama Jó para uma contemplação, amados, onde é que você entende que você é um grão diante do todo. Você é um pedacinho de tudo. Então você não é o centro do universo, amado. Nós estamos longe de ser o centro do universo. Nós temos que pedir a Deus e agradecer a Deus por fazermos parte do plano de Deus. Entende? Nós temos que entender o nosso papel dentro do plano de Deus. Então, no capítulo 38, eu vou ler só alguns versículos, diz assim, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra, quando eu criava a terra, declara. Quando lhe pus medidas, se é que o sabe, né? Você sabe o tamanho da terra? Deus começa a indagar Jó. Ou quem estendeu a linha sobre ela? 6. Sabes o que estão presos os fundamentos da terra? Os fundamentos mesmo, amados. A gravidade, o que faz a terra ficar onde é que ela está, o sol ficar onde é que ele está, a lua. Amado, eu fico maravilhado com a Bíblia, né? Quem são as leis de Newton mediante um livro que foi escrito há tantos anos atrás, quando o livro de Jó, né? Então, você sabe quem foi que fez os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntos e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou seja, quem é você? Amados, e aqui, não entenda como uma palavra pesada, não, mas assim, como uma palavra de exaltação ao nosso Deus. Quem somos nós, amados? Quem é você? Ai, por que isso está acontecendo comigo? Mas quem é você quando Deus estabeleceu, amados, o que é fundamental? A gravidade é fundamental para que tenha vida no planeta Terra. A distância da Terra do Sol é exata para que tenha vida aqui na Terra. A camada de ozônio é exata para que tenha vida. O que é o nosso problema mediante a quem criou toda essa estrutura para que tivesse vida aqui na Terra, né? Olha, isso aqui é fantástico, amado. Ou quem cerrou o mar com portas quando este interrompeu, ou seja, quando o mar foi colocado na posição onde ele deve estar. Onde nós estávamos quando Deus diz, mar, recue, e o mar recuou e a terra veio à tona. Amados, olha, caraca, Deus é Deus, amados. Então no capítulo 39, ele começa a falar de coisas que eu amo fazer. Que não é só ver Deus em grandes feitos, como o capítulo 38, ele começa a chamar Jó para os feitos quase invisíveis de Deus, entende? Amados, é fantástico, assim, quando eu olho para uma orquídea, eu não consigo não ver Deus. Quer ver uma coisa? Calma, Larissa, calma. Quando eu olho para uma flor de maracujá, eu não consigo não ver Deus, amados. Quando eu vejo alguns pássaros com aquelas cores lindas, e assim, eu não estou aqui jogando papo furado, não. E realmente eu sou assim, entende? E eu louvo a Deus porque um dia Deus deu uma palavra para o Ramon, né? Ramon, meu cunhado, né? Tá lá no Chile. E ele veio me falar assim, olha, Watson, esses dias Deus estava me falando sobre o seu coração, né? Deus falando do meu coração, Watson, por Ramon. E ele falando como ele se alegra por ele poder se revelar a você em coisas simples e quase imperceptíveis. Amados, eu acabo sendo até viajante, porque teve um dia que eu estava lá na roça e eu vi um pássaro passando e ele estava plainando, né? E aí eu lembrei da palavra na Bíblia, e aí Deus me falou bem assim, é isso. Porque quando ele fala que ele vai nos levar a lugares mais altos para voar como a águia não voa, a águia plana, a águia abre as asas e ela plana, ela vai levada pela corrente e ela vai, né, ali flutuando. Ou seja, nós não temos capacidade de voar, é Deus que nos leva pelas correntes, entende? Correntes do Espírito, entende? Amados, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre essas viagens, mas eu entendo que a paciência de vocês tem limite. Então vamos lá. No capítulo 39, poucos versículos eu vou falar com vocês, mas é só para ressaltar como Deus começa a falar com Jó da sua grandeza em coisas pequenas. Olha o que ele fala para Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras montanhesas, ou seja, as cabras que vivem lá no alto dos montes, né? Quando dão à luz,
Ou consegue marcar quando as corças dão a cria, né? Corças é um outro animal. Consegues contar o número de meses que elas cumprem ou sabe quando dão à luz? Ou seja, você vai lá fazer pré-natal, né? Tem acompanhamento, tem veterinário para olhar, opa, o bebê da corça está virado, o bebê da corça está com os membros todos perfeitos. Entende, amados? Isso tudo que a gente tem, a gente está fazendo. Isso é lá no livro de Jó. Jó, alguém vai lá ajudar elas a fazer o parto? Ele fala isso, olha só. Elas se curvam, dão à luz aos seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhotes são saudáveis, crescem como o seu milho, seguem adiante e tocam a vida. Entende? Eu fiquei apaixonado, porque no 38 ele fala de coisas grandes, ele fala de trovão, de raio, de nuvens, de céu, de estrelas, constelações. Ele fala, eu sou quem criou tudo isso. Então quem é o homem para questionar? E no 39 ele começa com coisas sutis, entende? A cabra que vive lá na montanha, quem é que sabe quando ela vai dar a luz? Quem ajuda ela a dar a luz? Não, simplesmente ela se abaixa, dá a luz e seus filhotes nascem saudáveis, né? E tocam a vida. Então, eu queria te chamar a essa reflexão sobre as coisas pequenas da vida, né? Aí é como o salmista fala assim, né? Quem veste os lírios do campo, né? Quem é que faz as coisas tão belas, né? E tão pequenas, né? É Deus, né, amado? É Deus. E Deus nos chama para essa reflexão. O capítulo 41, né? Ele começa a chamar Jó para a questão da instrução, né? E aí Jó dá uma resposta. Amados, Deus está nos chamando com esse estudo de Jó a uma mudança de entendimento, né? E qual é a resposta que Deus espera de nós? Essa resposta que Jó deu no capítulo 40, versículo 3, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que eu sou vil, né? Eu não sou essencial, eu não tenho valor. E o que eu te responderei? Né, Jó falando com Deus. Colocarei a minha mão sobre a minha boca, ou seja, vou tampar, eu vou me calar, eu vou me forçar a parar de falar. Uma vez eu falei, mas não responderei sim 2 vezes, mas ou seja, irei conter a minha boca. Uma vez mais eu me falei, mas não farei isso mais. Ou seja, eu vou me calar e deixar o Senhor trabalhar, né? E vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer. Então, amados, essa é a resposta que Deus às vezes espera de nós. Reconhecer quem Ele é, seja nas coisas grandes, nas coisas pequenas, e saber que em muitos momentos o que nós devemos fazer é simplesmente nos calar. Amém? Nos calar e deixar Deus fazer a obra dele. Amados, no capítulo 41, quem faz parte do Mac Change, né, um grupo que nós temos lá na igreja, vai entender o que eu vou falar agora. Ou às vezes quem foi no último congresso nosso, né, no Mac Change, ou saudade, né? Estaríamos agora nos preparativos finais para o Mac Change, né, setembro. Não vamos ter, amados, Mac Change esse ano, mas estamos já trabalhando, pensando, orando para uma data para o ano que vem. Então, assim, né, esse ano não vai ter, mas ano que vem a gente vai inaugurar uma nova fase aí no Mac Change, com novas datas, né? E com certeza Deus vai falar como Ele sempre fala. Por que eu estou falando disso, do Mac Change e tal? Porque a gente teve alguns momentos de intercessão, né? E a Joelma, né, nossa irmã que faz parte da nossa igreja, do Mac Change, ela teve um sonho. E depois desse sonho, Deus veio falando sobre esse nome, que é Leviatã. Então, mas eu não vou entrar no capítulo 41, porque o capítulo 41, ele virou já até um jargão, mas ele é um estudo à parte, amados. Né? Nós não vamos falar aqui sobre Leviatã. Então, se você depois quiser pesquisar, você vai ver que ele é mencionado em mais algumas partes da Bíblia. Mas Leviatã é um estudo à parte que nós não vamos falar agora. Amém? Nós vamos pular para o 42. Então, amados, no 42, esse eu vou ler um pouquinho, porque o fechamento, como a Larissa falou, o fechamento do livro de Jó é tremendo.
A Larissa mandou uns risos aqui, eu tenho certeza que esses risos aqui é por causa do Leviatã. Não é, Larissa? Mas enfim, o 42 eu vou ler alguns versículos, porque o 42 é o fechamento, e o fechamento é tremendo, amados. Se nós estivéssemos juntos na igreja agora, nós íamos dar muito glória a Deus, amados, junto. Então, no 42, versículo 2, Jó, mais uma vez, se rende. Ele diz assim: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado. Que tá tremendo, né, amados? Que possamos falar essa frase sobre Deus nas nossas vidas, né? Senhor, que nenhum dos teus planos se frustrem nas nossas vidas, né? Que nenhum dos seus planos se frustrem na nossa igreja, que nenhum dos seus planos se frustrem nos nossos filhos, né? Que tudo se cumpra para a tua honra e para a tua glória, né? No 3, amados, ele enaltece a sabedoria de Deus. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso profere o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Então, quem é esse que detém toda a sabedoria? É o nosso Deus tremendo, né? E aí, amados, no versículo 4 e 5, ele fala assim: ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declararás a mim. Eu tinha ouvido, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amados, olha, ontem a gente estava tendo um momento aqui de casal, né, de família, de sentar juntos e orarmos juntos, né? E a gente estava falando assim, como, amados, como nós poderíamos não dar méritos a Deus, né? A gente estava falando de alguns casos de perda de emprego. A gente estava falando como se o desemprego bater na nossa porta, a gente vai ficar triste, a gente pode em algum momento chegar ao desespero, né, pelo sustento, mas como transferir para Deus, como é que eu vou te explicar? Como a culpa, como se fosse culpa, entende? Como jogar para Deus que ele tem que nos dar um outro emprego, entende? Como transferir para Deus, amados, Deus é que nos deu tudo, entende? Nós saímos nu do ventre das nossas mães, então tudo que nós temos provém de Deus, entende? Amados, quando você entende isso, você é liberto em tantas áreas da sua vida, entende? Eu, por exemplo, vejo tantas pessoas com dificuldade de entender o dízimo, de entender a oferta. Então, quando você olha para um texto como esse e vê o fechamento de Jó, Joel entrou agora. Joel, eu acabei de falar de você, Joel. Acabei de falar do seu sonho lá. Você não gosta nem que toque nele, mas eu acabei de falar do Leviatã. Capítulo 41 de Jó, Leviatã. Acabei de falar sobre ele. Então, amados, amém, Bárbara. Eu tenho falado muito isso, Bárbara, nos meus estudos, né? Correção é para filho. Filho entende correção do pai. Quem não é filho não entende correção. Quem não é filho vai fazer como os conselheiros de Jó, vai tentar dar explicação e tentar empurrar remédio, né, goela abaixo, como diz o ditado, tentando trazer soluções humanas, quando a gente tem que parar e entender o que Deus está querendo fazer com esse processo, entende? E aí a gente descansa a nossa alma. Amados, o que é paz? O que é paz? Paz não é ausência de problema. Paz é você ter problema e entender que Deus está no controle de tudo. E entender e tentar com todas as suas forças alinhar o seu entendimento igual o Jó. E ser sincero, amados. Lembrei agora até da pregação da irmã Solange, que é minha mãe, né? Falando, olha, muitas vezes Deus vai te acordar de madrugada e você não vai querer orar. Então fala assim, eu estou acordado aqui porque o Senhor me acordou, mas eu não quero orar. E fala igual Jó, outra vez eu falei, mas hoje eu me arrependo e vou tampar as minhas bocas, vou tampar minha boca para que eu não fale o que eu não devo falar, entende? Amados, é uma guerra constante que a gente vive com a nossa carne. Essa é a verdadeira guerra, entende? É a guerra contra nós mesmos. E se a gente der brecha, o Leviatã
no capítulo 41, que nós não vamos falar, vai entrar e vai acabar te levando para o caminho errado e você não vai entender, né? Então tá, 42, eu vou ler o que vocês falam aqui e eu acabo viajando. Então eu parei... Ah tá, no versículo 5 ele fala: hoje os meus olhos te veem. Amados, que nós possamos caminhar para isso, né? Caminhar para poder deixar de conhecer a Deus por ouvir falar. Amados, eu tenho visto que nessa pandemia as pessoas que mais têm sofrido são as pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. Porque o alimento, esse alimento de ver pessoas, né, e tal, está escasso, porque nós não estamos nos reunindo. Então essa pessoa está sofrendo muito. E Deus está dando oportunidade para que essa pessoa migre de entendimento. Ela saia de uma pessoa que fica se alimentando de ouvir falar, e Deus quer se revelar como um Deus que a pessoa possa ver a Deus, entende? Ela deixe de ver Deus através só das pessoas e comece a ver a Deus com os seus próprios olhos. Por isso que eu tenho incentivado tanto as pessoas que têm visto esses estudos online ou lá na igreja, as pessoas da igreja, a ler a Bíblia, amados, né? Esses dias eu falei com o conselho, amados, falei, nós temos a obrigação de buscar a sabedoria e o entendimento de Deus. Nós não podemos, como líderes, replicar conhecimentos que Deus não nos revelou, né? Não podemos terceirizar a busca pelo conhecimento para o pastor. Todos nós temos a obrigação, como filhos, de lermos a palavra de Deus e de nos aprofundarmos na palavra de Deus e buscarmos conhecer a Deus com os nossos olhos, amém? Não só de ouvir, mas também de ver. Glória a Deus. Se estivesse na igreja, posso ouvir glória a Deus aí? Vocês iam estar em silêncio, com aquele olho arregalado, e ia falar, amém, igreja? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Espero que vocês estejam comigo. Desanima não, amados. Então, amados, Joana entrou agora aqui, a Virgínia. Joana, eu lembrei de você quando eu vi esses versículos aqui, porque a Joana teve um desses estudos, né, que ela não viu ao vivo e ela viu depois e ela mandou um comentário, né? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, amados, porque edifica. Então a Joana falou bem assim, conselheiro nada, esse amigo de João não é conselheiro nada, isso que ele falou não é conselho não e tal, mais ou menos assim, né? Então, Joana, eu lembrei de você quando eu estava lendo aqui, porque o que Deus faz no capítulo 7, 8 e 9? Deus manda que os amigos de Jó pegue 7 novilhos. Toda vez, um pouquinho de teologia agora, né? Toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, é um número perfeito, né? Porque, teoricamente, se são 3 amigos mais o jovem, né, o que apareceu por último, então você teria 4 novilhos. Então, quando a Bíblia fala que mandou que eles levassem 7, Deus está falando que eles pediu com que eles levassem o sacrifício e que Jó sacrificasse, porque ia ser um sacrifício perfeito, entendeu? 7, toda vez que é o 7, Deus está falando que é o perfeito, tá bom? É igual ela estava dando a pregação de domingo. Por que o povo de Israel andou 40 anos no deserto? Porque toda vez que na Bíblia você vê o número 40, ele está falando que se cumpriu uma geração, um ciclo inteiro. Um ciclo se fechou, uma geração morreu, 40 anos. Por isso que eles andaram 40, não foi 39 nem 41. Foi 40, porque é o número perfeito, é o número que marca uma geração. Então quando ele fala bem assim com os amigos de Jó, vocês vão pegar 7 novilhos e vão levar, e Jó vai ter que sacrificar eles para você, dizendo assim, você vai levar 7, porque o certo era um para cada um, 3, ou 4 com o jovem, 7. Vai levar o número perfeito para o sacrifício perfeito que Jó é que vai fazer por vocês. Então, amados, Jó, que era o criticado, que era o humilhado, né? Mas nós não vamos cantar aquela música, quem me viu passar pela aflição não me ajudou, não vai... nem sei cantar, ainda bem que eu não sei cantar. Tem nada a ver com essa música, amado. Não espere que na sua vida aconteça isso aqui de Jó para você cantar essa música aí, que eu não sei se vocês entenderam, porque eu sou péssimo com música, mas é uma música que fala quem me viu passar pela prova e não me ajudou, não sei o quê. Que eu não gosto dessa música não, tá, amados? Mas enfim, e aí, amados, Jó ora pelos seus amigos e faz o sacrifício. E depois que Jó faz isso, amados,
é inaugurada uma nova fase na vida de Jó. Uma nova fase, amados. Um novo de Deus se revela para Jó. Um derramar de bênção de Deus, do Espírito, de unção. Um novo ciclo se abre na vida de Jó. Desculpa, amados, é que o Miguel tá mexendo na porta aqui, eu me assustei. Miguel é meu filho menor. Ele entrou aqui no quarto. Afinal, o quarto é dele, né, amado? Então eu que tô de intruso aqui. Vai lá, Miguel. Então, amados, versículo 10. Versículo 10. 42, versículo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Ver você na bênção vai se arrepender. É essa música aí mesmo, Joana. Essa música aí. Risca ela da sua cabeça. Essa música a Joana postou aí. Então, amados, no versículo 10. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que tinha antes. E aí, amados, toda vez que eu vi a história de Jó, com as irmãzinhas que eu sou muito grato, lá da Escola Bíblica Dominical, que eu amo, como o diácono Giovanni, que deve estar nos vendo, falou com a gente na reunião dos professores, que eu amei. Foi muito bom ver que nós estamos nos alinhando mesmo à distância. Então, amados, eu parava por aqui, e Deus restituiu Jó 2 vezes mais. Mas eu vi uma pregação da doutora William, esqueci o nome dela. A minha sogra, se a minha sogra puder escrever aí, depois ela escreve. Minha sogra ouve muitas pregações dela, e minha sogra que me indicou essa irmã, muito abençoada. E eu vi uma pregação dela falando sobre os segredos, os tesouros escondidos de Deus. Amados, leia a Bíblia, porque na Bíblia tem tesouros escondidos para você. E quando você vira a minha página, né, não sei se a Bíblia vira, e você vai para o capítulo 11, existe um tesouro escondido aqui no versículo 11, meu amado, que ninguém lê. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha, e deu dobro os filhos mais lindos, né, que Jó tinha, né, daquela sociedade, Deus deu para ele, tal, e riquezas incontáveis. Mas olha o versículo 11, o segredo escondido de Deus. Então vieram até Jó, todos os seus irmãos, essa mesma diaconisa, minha diaconisa Ivone, Edneia Williams, é essa irmã aí mesmo. Se você um dia quiser ver uma pregação, pode botar no YouTube esse nome, Edneia Williams. Qualquer pregação que você vê dela, pode clicar que vai ser bênção para sua vida, né? É maravilhosa. Então, amados, ele fala bem assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Até agora não tinha vindo ninguém, né? Então eles vieram. Quem fez eles virem? Deus. Por quê? Desígnios de Deus, não sei te explicar. Por que eles não ajudaram o Jó quando Jó estava necessitado? Não sei. Mas agora veio. E se eles vieram agora, é porque era para vir agora. Era o tempo de Deus, amados. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. Os processos de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a respeitar. Senão nós nunca vamos conseguir ser completos. Vamos viver insatisfeitos e vamos viver naquele ciclo vicioso de eu volto para Deus, faço um monte de coisa para Deus, não tenho minhas expectativas atendidas e começo a cair e desvio. Aí volto de novo, me encontro com uma meia-verdade, começo a fazer coisas para Deus, esperando ter as minhas necessidades supridas, elas não são supridas, e aí eu me desanimo e desvio de novo. E você fica nesse ciclo vicioso. Estava conversando isso ontem com a minha esposa. Então, e todos os que antes os conheciam, e comeram com ele pão em sua casa. Antes ninguém ia visitar Jó, amados. Ninguém ia lá, agora todos iam lá visitar Jó, e comiam com ele. E se lamentaram com ele, né? E o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Então agora eles conseguem vir e conseguem entender que o mal que sobreveio sobre Jó era uma permissão de Deus. Está escrito aqui. Agora, amados, olha para isso aqui. Você tem que pegar a sua Bíblia e tem que riscar esse versículo aqui, amados. Olha isso aqui. Cada homem
também lhe deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro. Conseguiu ver isso, amados? Cada pessoa que ia visitar Jó comia com ele, consolava com ele, falava: Jó, agora eu entendo essa verdade que você estava tentando falar, a gente não conseguia entender, agora nós entendemos que tudo isso foi permissão de Deus. E cada um, depois de fazer tudo isso, comer com Jó, entregava para ele uma moeda de ouro, entregava um brinco, uma joia para ele. E você acha, amados, é muito, assim, nós que somos, né, neopentecostais, acreditamos, né, no sobrenatural, glória a Deus por isso, queremos, amados, sempre jogar para o sobrenatural. E eu não estou falando que o sobrenatural não exista, não, amados. Glória a Deus que existe, né? Quantos de nós vivemos o sobrenatural? Mas, amados, o que é natural, o que Deus pode fazer, por que Deus vai fazer sobrenatural? O que Deus pode fazer através de mim, de você, por que Ele vai terceirizar para os anjos? Amados, os anjos, eles queriam pregar esse evangelho, mas Deus falou que não, que nós iríamos fazer isso. Então, mas por que Deus vai terceirizar o que nós podemos fazer? Entende? Eu lembro muito do pastor Paulo Borges Júnior quando eu digo isso, porque ele fez o seguinte questionamento, um dia desses. Por que nós precisamos entender que Deus multiplicou o pão e o peixe, né, no aspecto de multiplicação material, e não entender que quando aquele menino entregou os seus pães, os seus peixinhos, através daquele ato, Deus não moveu a multidão e cada pessoa tirou da sua reserva o que tinha e depositou diante de Jesus e o pouco virou muito. Mas eu não estou falando que foi isso, eu estou só dizendo para você que por que não poderia ter sido assim? Por que não a restituição de Jó começou ou até mesmo foi feita através dessas ofertas? Consegue entender? Por que não? Por que essa multiplicação, essa porção em dobro que Jó teve, por que não ela não foi construída com esse presente que Deus moveu as pessoas para ofertarem para Jó? Entende? Por que o milagre das pessoas não pode ser a partir de mim, de você? Entende? Por que o milagre não pode... Eu não posso ser o milagre na sua vida? Entende, amados? Amados, ó... Desculpa a empolgação, mas assim, eu vejo um tesouro escondido aqui, amados. Eu vejo um aprendizado que nós deveríamos levar para o resto das nossas vidas. Porque às vezes a gente fica esperando, amados. É igual a gente viu lá no livro de Tiago. Se algum necessitado de procurar, não diga para ele: olha, vai para tua casa que eu vou orar por você. Amados, ninguém quer esperar a oração de estômago vazio, amados. Nós temos que ofertar. Esses dias o diácono Giovanni, junto com a junta diaconal, o Vanderlei, nos desafiou a, nesse momento de pandemia, dividirmos o nosso pouco. E, amados, nós temos visto no depoimento do diácono Giovanni, junto com a junta diaconal, né, que o nosso pouco tem se multiplicado, amados. E quantas pessoas têm sido abençoadas pela nossa multiplicação. Então, amados, quando nós fazemos isso, amados, nós estamos sendo o agente de milagre para aquela família que tem recebido, entende? Então, amados, eu quero te encorajar a ler a Bíblia e deixar que Deus revele esses segredos escondidos, amados. E você pare de ficar naquele conhecimento do ouvir falar, porque o ouvir falar vai fazer você parar no versículo 10. E Deus restituiu em dobro tudo que já tinha. O conhecer Deus de ouvir falar vai fazer você parar aqui no versículo 10. Mas se você falar: Senhor, eu quero te conhecer por ver, eu quero ver o Senhor, não quero mais só ouvir. Aí você vai vir para o versículo 11. E aí você vai ver esse tesouro escondido, onde é que as pessoas que visitaram Jó foram um canal de bênção. E elas deram moedas de ouro e deram joias para Jó. Entende? E não querendo afirmar, mas a restituição de Jó pode sim ter passado por isso, em nome de Jesus. Ah, que tremendo. E aí, amados, desses versículos para frente, você pode ler em casa, mas é uma descrição sobre as bênçãos que Deus restituiu na vida de Jó. Amém? Amados, olha, muito obrigado pela paciência, muito obrigado você que tem me escutado durante
tantas terças-feiras, eu nem sei quantas foram, né? Nós aí emendamos alguns estudos aí nesse tempo de pandemia. Tivemos um estudo, né, mais longo sobre se mover, como se mover em tempo de crise, né? Por fé, né? Ou por necessidade. E depois Deus nos encorajou aí a entrar nesse estudo de Jó, que foi muito bacana. Então, se você perdeu algum deles ou tiver interesse, no canal da nossa igreja lá no YouTube, IPDR, né? IPDR José de Anchieta, Igreja Presbiteriana de Inovação de José de Anchieta, tem todos esses estudos salvos. Esse aqui também vai estar salvo lá. Então você pode assistir, pode encaminhar, se você achar que vai ser bênção para alguém, fique à vontade. É para sua edificação. Se você achar que também que não vá, não indique. Brincadeira. Então, muito obrigado, amados. Eu louvo a Deus. Eu vou estar retirando um tempinho, um recesso. Conversei com o pastor. Vou tirar aí um tempo de recesso. Eu também estou tirando o serviço, né? Meu serviço, falar igual esses dias Foi quem que falou? Foi o Bruno ontem na reunião dos professores, né? Para alguns, o recesso só trouxe mais serviço, né? E eu me incluo nisso porque as pessoas vão se afastando e o serviço vai acumulando e a gente tem que dar conta, né? Então estou tirando aí alguns dias de férias, 2 semanas no serviço, e também vou estar aqui ausente dos estudos. Então eu já conversei com o pastor vai estar com certeza preparando algo bacana para nós, né? Eu ainda não sei se vai ser live aqui no nosso canal do Instagram, se vai ser gravado lá no YouTube, mas com certeza vai ser algo para edificar as nossas vidas. Então, muito obrigado por toda essa paciência de vocês aí, estar me ouvindo, e eu estou muito feliz de estar encerrando esse ciclo aqui, desse segundo estudo aí na sequência. E leia a Bíblia, amados, leia a Bíblia. Eu falei com os irmãos que estavam aqui comigo no começo, por alguns problemas eu não consegui cumprir a meta de ler a Bíblia em 90 dias, tive que parar uns dias, mas estou aí firme e forte, não desistir, não podemos desistir. Falar igual a Soraya falou ontem no estudo dos professores, né? Já comecei Gênesis 6 vezes para dar sequência, né? E agora ela está com uma estratégia bacana, mas ela está lendo a Soraya, o esposo e o filho, todo mundo junto. Olha que coisa bacana, né? Então, amados, vamos lá, amados, vamos ler a Bíblia. Começa de novo, quantas vezes necessárias for. Mas vamos ler a Bíblia. Eu, se Deus quiser, amanhã encerro o Velho Testamento. E estou feliz demais, amados. 37 anos e não tinha feito isso ainda. Tenho vergonha disso, mas é a verdade, não tinha feito ainda. Mas sempre é tempo, amados. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, e ela se renovou hoje na minha vida e me permitiu ler livros fantásticos, amados. Ageu, Naum, Sofonias, estou encantado. Abacuque, li hoje, e Deus tem me chamado para refletir sobre o grande dia, terrível dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia que o nosso advogado virá como juiz. Nossa, então estou muito animado. E ver os depoimentos dos irmãos, amados, lendo, eu fico encantado, amados. Fico encantado com o que Deus tem feito em nossas vidas, tá bom? Então, como vamos ficar algum tempo aqui sem se ver, eu quero orar com você para nós encerrarmos esse estudo, tá bom? Pai, eu quero te louvar, Deus, por essa oportunidade que o Senhor me deu e o que o Senhor tem dado para a tua igreja, de refletirmos juntos, Pai, temas tão relevantes, Pai, temas tão importantes. Espírito Santo, eu sei que o meu linguajar, eu sei que a minha capacidade intelectual é totalmente limitada, mas o Senhor é ilimitado, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor pode completar e o Senhor quer completar. Espírito Santo, nos incomode, Senhor, esteja arando a terra dos nossos corações para que esses estudos caiam em terreno fértil, Pai. Por isso eu te peço, faça a obra, Senhor, conforme a tua vontade. Eu te suplico que essa semente germine e dê fruto em nossas vidas. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amados. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada.